Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos num novo sistema aqui de gravação de aulas. Vejam que não estou mais aparecendo com a tela do fundo. Resolvi fazer dessa forma, pois eu acho que vocês vão conseguir ver mais os slides, observar o que está escrito, né? E também vocês não precisam ficar vendo a minha cara aqui, né? Então, o que importa é vocês verem a aula, verem o conteúdo, tá? Hoje a gente começa uma nova disciplina, a disciplina de nutrição, tá? É uma disciplina curta, né? Infelizmente, uma disciplina muito curta, uma disciplina de 20 horas, tá? Vai dar aí uma semaninha. E o que que a gente vai aprender nessa disciplina? A gente vai aprender um pouquinho sobre os nutrientes, sobre como o nosso corpo ele reage a esses nutrientes, os processos. A gente vai precisar resgatar alguns conceitos lá da aula de anatomia, né? Então, do sistema digestório. A gente vai precisar resgatar uns conceitos também que a gente viu lá nas primeiras aulas de citologia. Então, é legal vocês terem aí o caderno próximo para quando tiver alguma dúvida, vocês pararem, darem uma olhada, né, para resgatarem esses conceitos. Bom, hoje é a nossa primeira aula e a gente vai começar falando um pouquinho da importância da nutrição para o ser humano e o estudo dos nutrientes, certo? Então, vamos lá. A gente começa vendo o que é nutrição, né? A nutrição é a ciência que estuda os alimentos, os nutrientes. Além disso, vai estudar também a ação, a interação e o balanço em relação à saúde e doença, tá? Além disso, a gente vai ver também o processo de ingestão dos alimentos, absorção, transporte, utilização pelo nosso metabolismo e a excreção desses nutrientes, tá? Então, a gente vai tentar ver todos esses processos, claro que não de uma forma né, detalhada, porque a gente tem pouco tempo, como a gente já viu também em anatomia e também lá no comecinho da disciplina. O que são os nutrientes, né? Os nutrientes são substâncias que estão inseridas nos alimentos e possuem funções variadas no organismo, né? A nossa alimentação diária, ela deve ser composta de vários nutrientes, tá? Então a gente tem que ter uma alimentação balanceada, né, que vá contemplar todos os nutrientes possíveis, né, para a gente não ter nenhuma defasagem de nutrientes, nenhuma defasagem nutricional. A gente divide os nutrientes em macronutrientes, em micronutrientes e em fibras e água. Relembrando que a gente viu lá em citologia, né, quando a gente estudou sobre os compostos, a gente viu macromoléculas e micromoléculas. Então, é basicamente o que a gente vai ver também na aula de nutrição, certo? A alimentação é o processo pelo qual a gente consegue adquirir esses nutrientes, tá? Esses nutrientes entram no nosso corpo. Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de todos os alimentos que compõem a nossa dieta, né? Então, um dia todo de alimentação, tudo que compõe a nossa dieta. E quando a gente está falando de uma alimentação saudável, a gente não está falando só do consumo de frutas, né? Ou só o consumo de leguminosas, tá? A gente está falando de alimentos que se adequam às nossas necessidades biológicas e sociais. Ou seja, se a gente tem acesso a um certo alimento, né, a gente tem acesso a, por exemplo, dois alimentos. Então, eu tenho acesso a frutas e eu tenho acesso a, por exemplo, salgadinhos, né? Então, bolachas. E ambos têm o mesmo valor, tá? Então, no local onde eu moro, ambos têm o mesmo valor. E eu sempre escolho comer as bolachas, o salgadinho. E aí você tem que parar e pensar: será que eu estou fazendo a escolha certa? Eu tenho condição de escolher um dos dois, é a minha condição financeira. O que que eu faço, né? Então a gente tem que preferir sempre escolher aquilo que é, né, no caso, a fruta, né, o legume, ao invés das coisas que não tem tanta quantidade nutricional, certo? A gente deve levar em conta uma alimentação saudável em relação à acessibilidade, ao sabor, à variedade, né, à cor também. Quando a gente fala de um prato colorido, a gente está falando de uma alimentação saudável.
a harmonização desse prato e ser de uma forma segura, ou seja, aspectos sanitários, cultural, regional, né? E também relacionado à cultura. A cultura de vários países está muito relacionada com a forma de alimentação que aquelas pessoas têm. Além disso, a gente fala também dos aspectos sanitários, ou seja, como que esse alimento vai ser higienizado, né? Como que ele vai ser produzido. Por exemplo, se a gente está falando de carnes, a gente pensa muito nas carnes de consumo que não são feitas da forma correta, né? E aí elas podem apresentar algum parasita e a pessoa pode ficar doente consumindo esse alimento. Então, alimentação saudável não envolve só os alimentos que a gente consome, mas também a forma de preparação e o que a gente consegue desses alimentos. Aí vem a pergunta, né? Será que os alimentos eles são completos? Ou seja, eles têm todos os nutrientes possíveis, né? Não, nenhum alimento ele é completo. Ou seja, ele não tem todos os nutrientes que vá atender às necessidades do nosso organismo. Então, se eu sou uma pessoa que todo dia eu como a mesma coisa, né? Todo dia eu como macarrão. Todo dia, todo dia. Será que eu estou com as quantidades de nutrientes necessários? Muitas vezes não. Por isso que a nossa alimentação ela tem que ser variada. Ou seja, a gente tem que consumir grupos de diferentes alimentos, né? E que tem a ver com a nossa renda familiar e com a disponibilidade de alimentos no local. Não adianta a gente ir no nutricionista e ele falar pra gente que a gente tem que comer 7 mexericas todos os dias. Mas aí na época do ano que a gente está, não é uma época do ano que eu vou encontrar esse alimento, que eu vou encontrar essa fruta. Então, a gente tem que também ter uma alimentação variada de acordo com o que a gente tem disponível, tá? A gente tem algumas etapas de produção desses alimentos. Muitas vezes, a gente tem algumas etapas que não acontecem para certos alimentos, mas basicamente a gente começa com o plantio desse alimento, né? Então, as plantações, tá? Depois a colheita, o transporte, como que esse alimento sai lá da região rural até chegar na região urbana, tá? Então, os transportes. O transporte, ele não vai direto, por exemplo, para um supermercado, para um hortifruti, por exemplo. A gente pode ter esse transporte chegando até um centro de abastecimento e desse centro de abastecimento ele vai para os outros locais da cidade. A gente tem como exemplo o Ceasa, aqui em São Paulo, né? O Ceasa ele é um centro de abastecimento de frutas, de legumes, de grãos, tá? Tudo que vocês terem como alimentação básica, a gente encontra lá. E de lá, ele é distribuído para os outros locais, supermercados, hortifrutis, para as feiras, né? E uma informação importante, gente, parte da nossa colheita, aqui principalmente no Brasil, parte da colheita ela é separada, né, e também enviada para outros países. Então nem tudo fica aqui, né? A grande parte é enviada para outros locais também, principalmente das frutas. Aqui no Brasil a gente tem uma variedade muito grande de frutas, né, que agradam muito os outros países. A gente vê que eles têm um interesse muito grande no consumo das nossas frutas, né? Da laranja, da mexerica, da melancia. Então, eles têm um interesse muito grande também nas nossas leguminosas, algumas que a gente só encontra aqui no Brasil. O Brasil é muito grande, a gente não tem só o que a gente encontra aqui em São Paulo. Lembrando que na região norte, na região nordeste, na região sul, a gente tem também alimentos específicos daquelas regiões, tá? Então, isso também tem que ser levado em conta. Depois do transporte, né, depois que chega até os locais, aqui ele pode ir para um supermercado ou também ir para uma indústria, tá? Então, o processo de industrialização desse alimento. Quando chega na indústria, aqui ele pode se transformar naquilo que a indústria quiser. Então, por exemplo, a gente tem a batata. A batata ela pode se transformar nas batatas fritas, nas batatas chips, né? A gente tem também a produção com o trigo, a gente tem a produção do pão, né? A produção da própria farinha. Então, a gente tem toda a produção que for necessária com aquele alimento. Saindo daqui, né?
a gente vai até o armazenamento, que é o local onde esses alimentos ficam até chegar em nós, os consumidores, tá? Lembrando que muitas indústrias, muitas empresas têm locais específicos de plantio. Então, eles têm locais onde eles plantam lá o que eles querem, do jeito que eles querem, e isso nem chega até o consumidor, vai direto para a indústria, né? Depois do armazenamento, a gente vai lá, né, e compra no supermercado e a gente utiliza para consumo. A gente ainda pode trabalhar esses alimentos para consumo produzindo, né, o que a gente quiser ali, cozinhando, fervendo, tá? Refogando, então o que a gente quiser consumir, ou a gente consome em cru também, no caso as frutas principalmente. Aqui eu coloquei para vocês as safras, tá? Então, as safras dos vegetais. Vejam que nem todos estão disponíveis o ano todo. A gente tem alguns, né? Como por exemplo, o agrião, a selga, o repolho roxo, que eles têm em quantidades maiores quase que durante o ano todo, tá? Mas, por exemplo, a gente tem alguns outros alimentos, no caso aqui, o nabo, a moranga, né? O maxixe, que é a mandioca, também que tem em épocas específicas do ano, ou seja, épocas em que esses vegetais estão em maior quantidade, são produzidos de uma forma mais fácil, mais facilitada. Isso tem a ver com o clima, tá, gente? Muitos vegetais e também frutas que a gente vai ver no próximo slide estão relacionados com o nosso clima que a gente tem em determinado período do ano. Aqui, olha as frutas, olha que maravilha. A gente tem frutas que o ano todo a gente tem quase que disponível, tá? A jaca, tá? A gente tem a tangerina, né? A carambola, a araçaque, que também são produzidos o quê? Quase que o ano todo. E frutas que são produzidas em épocas muito pequenas, né? Olha só a melancia, tá? Novembro, dezembro, janeiro. A gente encontra, a gente pode encontrar, mas pode ter certeza que o preço é mais elevado porque a forma de produção ela é dificultada pelo clima, tá? A gente tem também o caju, tá? O abacaxi, então não são todas as épocas do ano que a gente encontra. Bom, o consumo dos alimentos, né, que a gente falou que esses alimentos agora eles já estão em casa, já a gente já vai consumir. Ele tem certas influências. Então, por exemplo, os hábitos alimentares, né, que a gente adquire desde pequenos, a religião. Então, tem certas religiões que não consomem certos alimentos, fatores culturais, econômicos, a disponibilidade dos alimentos, a condição de infraestrutura, ou seja, moradia e saneamento, e o conhecimento e habilidade da população, tá? Então, a gente sabe aí que tem muitas populações ao redor do mundo que têm comidas extremamente, assim, industrializadas, tá? E a gente sabe também que tem outras populações que vivem com o que consomem da terra, né? Então, a gente tem essa diferença. O Brasil, como um todo, a gente tem toda essa variedade de populações diferentes. A gente tem algumas normas básicas de alimentação, tá? A primeira norma é em relação ao indivíduo e a segunda é em relação à alimentação. Quando a gente fala em relação ao indivíduo, a gente precisa do quê? De uma aceitabilidade, tá? E de uma ligação com características organolépticas. O que seria organolépticas? De acordo com o que a gente sente pelos nossos sentidos, tá? Então, cor, brilho, luz, odor, textura, som, sabor, é aquilo que a gente consegue sentir quando a gente, por exemplo, sente o cheiro daquele alimento ou coloca o alimento na boca, a gente sente aquela textura. E também a exclusão de hábitos alimentares inadequados. Então, isso aqui tem a ver com o indivíduo, tá? Eu conheço muita gente que não come fruta, não consegue comer fruta porque a característica organoléptica das frutas, né, no caso a textura, faz com que não caia bem, a pessoa não consegue comer nenhum tipo de fruta, tá? A gente também tem bastante gente que só consome, né, não consome vegetais. Tem gente que não consegue consumir carne, por exemplo. Então, nem carne de frango, nem carne vermelha, não consegue consumir, porque não tem essa aceitabilidade. E isso vem desde criança. Se, por exemplo, a gente introduz a alimentação na criança, né? Ali por volta dos 6 meses. Se a gente introduz uma alimentação variada,
né? Com certeza essa criança ela vai ter um paladar diferente. Claro que tem exceções de crianças que comiam de tudo quando eram pequenas e aí chega na fase adulta e só come macarrão. Macarrão, arroz e feijão, né? Mas a gente tem também essa variedade, tem que oferecer essa variedade para a criança, né? Para ela, desde pequenininha, acostumar com aquele alimento, acostumar com a textura, né? Tem criancinhas que, desde pequenininha, a mãe já oferece limão, laranja, frutas cítricas, né? E isso, né, não em grande quantidade, claro, vai fazer com que ela acostume com aquele alimento, né? Tem famílias que fazem a introdução alimentar de uma forma vegana, ou seja, não oferece carne, e aí a criança, desde pequenininha, começa a se acostumar a não consumir a carne, mas aí é uma escolha dela depois de adulta, claro. Quando a gente fala em relação à alimentação, a gente está falando da disponibilidade e de uma maneira segura, tá? Ou seja, aquele alimento ele tem que chegar, né? Se for, por exemplo, um legume, uma fruta, tem que chegar em casa. Você tem que ter o saneamento básico, você tem que ter uma rede de esgoto para conseguir higienizar aquele alimento. Ou também você tem que ter esse alimento, uma carne, por exemplo, você tem que ter meios para que essa carne seja cozida da forma correta, né? Seja frita, preparada, para você evitar consumir qualquer tipo de micro-organismo. Dentro da nutrição, a gente estuda as leis de escudeiro, tá? Elas foram criadas em 1937 por esse cara aqui, o Pedro, né? Ele era um médico que criou as chamadas leis da alimentação, tá? Isso em 1937 e até hoje são consideradas a base da nossa alimentação saudável, né? Então, elas expressam de forma simples as orientações para uma dieta que garanta o crescimento, a manutenção e o desenvolvimento saudável. Olha só, essas são as 4 leis propostas pelo Pedro, tá? Então, a lei da quantidade, a harmonia, qualidade e adequação. Quando a gente fala da lei da quantidade, a gente está falando da quantidade do alimento que deve ser suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo e manter o corpo em equilíbrio. Então, se, por exemplo, a pessoa realiza muita atividade física, ela precisa consumir um alimento, né, uma quantidade de alimento que garanta aquelas exigências energéticas. Quando a gente fala da lei da harmonia, os nutrientes presentes na alimentação devem obedecer a uma relação de proporção entre si. Então, consumir a mesma quantidade ou quantidades proporcionais de diversos tipos de alimentos. Então, carne, os carboidratos, os lipídios, né? Não na mesma quantidade, mas em proporções que caibam entre si. A relação de qualidade, a lei da qualidade. O nosso corpo precisa de nutriente e eles estão contidos no alimento, tá? É importante que os alimentos sejam variados e ricos em nutrientes. Então, a qualidade daquilo que a gente está consumindo, né? Se a pessoa consome, se ela está fazendo uma reeducação alimentar, ela vai consumir em menor quantidade, mas mesmo assim ela precisa ter qualidade naquilo que ela está comendo. E quando a gente fala na lei da adequação, é quando a finalidade do alimento está subordinada ao organismo e aos vários fatores que o influenciam. Então, condições fisiológicas, idade, histórico de doenças, por exemplo, se a pessoa ela tem uma hipertensão, ela não vai consumir alimentos ricos em sódio, né? Não vai colocar muito sal na comida. A idade, então, por exemplo, é uma criança, tem 6 meses, os dentinhos não nasceram, você não vai dar um pedaço de carne gigantesco, né? Você vai fornecer aquilo que se adeque à idade daquela criança. Vamos agora entrar na parte dos nutrientes. Quais são as funções dos nutrientes? A gente tem 3 funções: função plástica, energética e reguladora. Quando a gente fala da função plástica, né, a gente está falando de uma função estruturadora, né, que reestrutura o organismo. E a gente tem 2 substâncias que garantem essa função plástica: as proteínas e a água, tá? A gente tem essas substâncias que possuem esses átomos, né? Então, carbono, hidrogênio e oxigênio e nitrogênio, tá? Então, elas possuem esses 4 átomos. Já na função energética, a gente está falando dos nutrientes que fornecem energia. Quem são eles? Os carboidratos, os lipídios e as
proteínas, né? E com função reguladora, a gente tem os alimentos que aceleram as reações, tá? Então, regulam, aceleram as reações, principalmente de enzimas. No caso aqui, temos as vitaminas, os sais minerais e as fibras, né? Função reguladora. Relembrando um pouquinho, antes da gente ver os passos que esses nutrientes seguem no nosso organismo, vamos relembrar aqui esse ciclo, né? Átomo, vários átomos formam uma molécula, várias moléculas formam um organoide, vários organoides formam uma célula, que formam tecido, que formam órgão, que formam o sistema e que formam o organismo. Então, a gente precisa desde o pequenininho para formar o nosso organismo. Então, a gente precisa estar em constante consumo de nutrientes para garantir que as nossas funções sejam realizadas. Lembrando disso aqui também, olha, uma macromolécula forma uma micromolécula. Podemos substituir agora em nutrição macronutriente formando um micronutriente, tá? Relembrando algumas estruturas, nós temos as proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos. Proteínas, unidade formadora, aminoácido, carboidrato, monossacarídeos, lipídios, ácidos graxos mais o glicerol e os ácidos nucleicos, os nucleotídeos, né? E aqui algumas funções. As proteínas têm função estrutural, enzimática, transportadora. Os carboidratos, função de energia, né? Dar energia. Os lipídios também função de energia e função térmica, e os ácidos nucleicos realizam o controle das nossas estruturas, porque eles vão formar o nosso DNA. Olha só, aqui a gente tem aquele ciclo, né? Eu coloquei tudo no mesmo slide. Carboidratos, macromolécula, polissacarídeo, disacarídeo e depois a micromolécula, o monossacarídeo. As proteínas, macromolécula, peptídeo e o menorzinho, os aminoácidos. Já os lipídios, a gente tem os lipídios com uma maior molécula e os menorzinhos, os ácidos graxos. Agora, a gente entra novamente na parte de digestão. Vamos relembrar como é que esses nutrientes que a gente viu agora há pouco são decompostos no nosso organismo. O que é a digestão, né? A digestão, como a gente viu lá em anatomia, é o processo pelo qual o alimento ele é decomposto em unidades absorvíveis. Então, a gente vai do grandão até o pequenininho. Esse pequenininho ele consegue cair na nossa corrente sanguínea e ser levado para o restante do nosso corpo. Tá? O nosso sangue é quem carrega os nutrientes. É ele que vai carregar para o restante das nossas funções. Tá? A gente obtém dos alimentos os nutrientes e a energia necessária para manter a nossa vida e para desenvolver os processos fisiológicos. Tá? Então, crescimento, reprodução, trabalho, tudo isso para fazer atividade física, para pensar, para estudar. Então, a gente precisa desses nutrientes justamente para isso, né? Os alimentos ingeridos percorrem o trato digestório e liberam os nutrientes numa forma disponível para sua absorção e circulação, sendo distribuído pelos diferentes órgãos. Olha que a gente chegou aqui, a gente chegou na parte da digestão, tá? Então, vamos ver como é que ela funciona. Bom, então a nossa digestão, ela começa na boca, né? Então, na boca, quando a gente sente o cheiro do alimento, a gente vê o alimento, as nossas glândulas salivares começam a produzir a amilase salivar, que é aquela enzima que vai transformar os polissacarídeos em disacarídeos, ou seja, os carboidratos grandões em carboidratos menores. Não são menorzinhos ainda, tá? Os disacarídeos são ali no meio. É formado, então, o bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele vai passar pela faringe, né, que é o canal em comum entre o sistema digestório e o respiratório. Ali a gente tem a epiglote, que vai abrir e fechar, tá? Depois que sai da faringe, ele cai no esôfago. Lá no esôfago, os movimentos peristálticos vão levar esse bolo alimentar até o estômago. No estômago, vai ocorrer a produção do suco gástrico, que ele vai conter HCl, ou seja, ácido clorídrico, e o pepsinogênio. Lembrando que o pepsinogênio ele é ativado pela ação do HCl e produz a pepsina, né? A pepsina vai transformar também as proteínas, tá? E esse bolo alimentar se transforma em quimo. O quimo é levado, então, até o intestino delgado. Lembrando que o intestino delgado, ele possui
três partes, tá? Então, a gente tem o duodeno aqui em cima. Duodeno, jejunum e o íleo no final. Lá no intestino delgado, três etapas da digestão ocorrem. A primeira, secreção do suco pancreático pelo pâncreas, tá? O suco pancreático ele vai ser responsável pela hidrólise de carboidrato, proteína, gordura e ácidos nucleicos. Além disso, a segunda etapa, secreção de bile pelo fígado. Essa bile é secretada, produzida no fígado, levada até a vesícula biliar, onde ela é armazenada e encaminhado até o intestino delgado, onde ela vai emulsificar as gorduras. E a terceira etapa é a secreção do suco entérico pela própria mucosa do intestino delgado, tá? Que vai transformar o quimo em quilo, tá? O quilo, então, é encaminhado até o intestino grosso. Lá no intestino grosso, algumas coisas vão acontecer também. A primeira, as bactérias, né? Então, as bactérias, elas vão realizar a fermentação daquele alimento que não foi digerido. Fermentação do quê? O que não foi digerido até agora? A gente já falou dos carboidratos, né? Das proteínas e dos lipídios. A gente não falou das leguminosas e das verduras e das frutas. Lembrando, a gente não tem nenhuma etapa ali que vai digerir a celulose. Então, no intestino grosso, as bactérias elas vão fermentar, né? Essas fibras, tá? A água também vai ser absorvida nessas fibras, por isso que a gente precisa consumir a fibra para dar formato para as nossas fezes, né? Para dar forma delas se movimentarem, né? E depois essas fezes serão removidas, né? Pela excreção através do ânus, certo? Então esse é o nosso processo de digestão, relembrando. Mas, beleza, né? Falamos de todas essas etapas e a gente falou, se transforma em partes menores. Então, no caso, em micronutrientes. Para quê? Para que produz micronutrientes? Para absorção. Então, aqui a gente tem um desenho, né, do nosso intestino. Olha, o nosso intestino é cheio de microvilosidades, tá? Nessas microvilosidades, a gente tem o quê? Capilares passando ali. Quando o alimento ele é digerido, ou seja, se transforma em partes menores, ele vai entrar nessas microvilosidades e vai cair na corrente sanguínea. E aí sim ele vai poder ser levado para todo o nosso organismo. Claro, em cada parte do sistema digestório ocorre a absorção da substância em questão, tá? A absorção, ela ocorre, né? Depois da digestão, a gente tem ali de 3 a 4 horas, ou seja, a nossa digestão ela ocorre em 3 a 4 horas após a refeição, tá? Então, compreende a passagem dos nutrientes, dos alimentos, pela mucosa intestinal. Os nutrientes, em formas isoladas, saem do trato digestório e caem na nossa circulação sistêmica, podendo ser utilizado por todo o nosso organismo, né? Não é uma filtração, é um processo fisiológico, ou seja, ativo e passivo, então não precisa de ninguém para ajudar. O alimento, o micronutriente, ele já entra, já cai na corrente sanguínea, tá? E onde ocorre principalmente no intestino delgado, certo? Então é lá no intestino delgado, por causa das microvilosidades, que vai ocorrer esse processo de absorção. Então, nós temos alguns processos. A passagem transcelular, ou seja, atravessando a célula intestinal por transporte ativo e por transporte passivo, relembrando isso daqui que a gente viu lá quando a gente falava da membrana plasmática, né? Transporte passivo, a gente tem o simples e o facilitado, a gente já vai ver imagens sobre isso. A passagem paracelular, ou seja, passando entre as células, e por pinocitose, que é quando a célula, né, a membrana, ela agrega aqueles nutrientes em substância. Olha só, temos aqui o transporte ativo, relembrando que ele é feito com a colocação de uma molécula de ATP, né? Então, aqui a gente tem a membrana plasmática, aqui a gente tem uma proteína, tá? Lembrando aquela história da chave que eu contei para vocês, né? Aqui a gente tem os três tipos de absorção. Tá? Quando a gente fala de um transporte ativo, a gente está falando que a gente precisa da chave. Então, a gente precisa da chave para abrir a porta. Quando a gente abre a porta, ou seja, quando o ATP se liga na proteína, a substância vai passar. Tá? Então, o roxinho está passando. Já quando a gente fala de uma difusão simples, a gente não precisa de chave e a porta está aberta. Então, a gente não precisa de porta, aqui não tem porta. A substância ela vai passar direto pela membrana plasmática.
Já numa difusão facilitada, a gente tem a porta, que no caso é a proteína, tá? Mas a gente não precisa de chave. É só abrir a porta e entra. Ou seja, a substância ela consegue passar pela proteína que está na membrana de uma forma facilitada. Ou seja, sem precisar de gasto de energia. E a pinocitose, relembrando, é quando do meio extracelular para o meio intracelular, a membrana forma essa estrutura que vai aderir às substâncias em solução. Certo, beleza. Então, absorveu, já está na corrente sanguínea, já está pronto para ser utilizado. O que vai acontecer? Metabolismo. Nosso organismo vai começar a metabolizar essas substâncias. Tá? O que é o metabolismo? É um conjunto de processos químicos que se passa no interior dos tecidos e pelos quais se mantém a vida. A gente tem dois tipos de relações metabólicas, de reações metabólicas, as anabólicas e as catabólicas. A gente já viu isso também lá em citologia. Quando a gente fala de reações anabólicas, são reações de síntese, de construção, e quando a gente fala das catabólicas, a gente está falando da decomposição e da degradação. Ou seja, a gente está falando do gasto, tá? De um modo geral, isso ocorre simultaneamente. Então, tanto a reação anabólica e a catabólica ocorrem, né, no mesmo momento, né? Ah, agora eu estou realizando reações anabólicas, agora eu estou realizando reações catabólicas. O que a gente consegue fazer é acelerar algumas dessas reações. Então, a gente consegue acelerar reações catabólicas, ou seja, o nosso gasto vai ser maior do que a nossa ingestão, tá? E muita gente tem a ingestão maior do que o gasto. Vamos para algumas fases metabólicas, tá? A gente tem algumas reações, novamente, anabólicas e catabólicas. Olha só, aqui a gente tem energia e as moléculas simples. Na fase anabólica, as moléculas são formadas. E na reação catabólica, as moléculas que já estão prontas, elas são desfeitas, tá? A gente tem a liberação, então, de energia. Aqui, novamente, a mesma imagem, olha, os nutrientes, tá? As moléculas que foram formadas e as vias catabólicas e as vias anabólicas. Então, aqui, esses nutrientes estão entrando, tá? E aqui, esses nutrientes estão sendo formados. Gente, olha só. Esses são todos os processos metabólicos que ocorrem no nosso corpo. Vejam, olha isso. É muito grande, né? Então, muita coisa acontece. A gente não tem tempo de ver tudo isso, ninguém tem tempo de ver tudo isso, muito menos numa graduação, tá? A gente não vê tudo isso. A gente estuda algumas etapas só, as mais importantes, algumas vias mais importantes, tá? E a gente tem alguns fatores que interferem no aproveitamento dos nutrientes pelo nosso organismo. Fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos são os de fora, tá? Então, o teor de nutrientes do alimento, a proporção entre os nutrientes, a adequação às necessidades, o tipo de processamento para o seu preparo. E os fatores intrínsecos, os nossos fatores internos, a nossa capacidade digestiva, a nossa absorção intestinal e o uso dos nutrientes pelas células. Beleza, utilizamos, absorvemos, né, fizemos o metabolismo, agora é a hora da eliminação. A eliminação é quando todo aquele material que não foi utilizado, né, ele é excretado do nosso corpo. E a gente tem alguns tipos principais de excreção. Pelo tubo digestivo, é a principal, ou seja, pelas fezes. Pelo suor, ou seja, são eliminados eletrólitos e água, pelos rins, eliminação de urina, e pelos pulmões, que a gente também libera água no momento da nossa expiração, tá? O tempo de trânsito entre a boca e o ânus, 18 a 72 horas, tá? E a composição das fezes, normalmente 75% de água e 25% de resíduos sólidos. No caso aqui, a gente está falando de bactérias, muco, secreção, células e alimentos que não foram digeridos, né? Aqui tem os desenhinhos das fezes, e aqui eu coloquei essa escala de Bristol para vocês,
que é uma escala que classifica as nossas fezes. A gente tem basicamente 7 tipos, né? Então, começando, as fezes em formato de nozes, bolinhas, tá? As fezes em formato de grumos, as fezes com fissuras na superfície, tá? As mais finas, né, suaves e macias. A gente tem as fragmentadas, ou seja, em pedacinhos, mas ela ainda está mole, né, digamos assim. E aqui a gente já começa a ter as fezes pastosas, tá? E as líquidas. As fezes, elas dizem muito sobre o nosso organismo, tá, gente? Muita gente tem preconceito, mas a gente tem que sempre olhar com outros olhos, tá? Se, por exemplo, a gente tem fezes desse tipo, a gente está com problema de ressecamento. E também, quando a gente tem fezes desse tipo, a gente está com diarreia, com alguma coisa fazendo mal, tá? A gente tem que sempre manter o equilíbrio e as nossas fezes são o nosso controle. Se a gente vê fezes com sangue, né, principalmente quando é bebezinho, você tem que olhar. Vai ao banheiro, olha e dá descarga depois, para ver se está tudo bem com o seu organismo, tá? A gente se preocupa tanto com a parte externa, por que a gente não tem que se preocupar também com o interno, com o que está saindo do nosso corpo? Tá? E aqui a coloração, além da forma, a coloração. Então, fezes verdes, né, principalmente na primeira semana de vida, por causa do leite materno. Algumas intolerâncias alimentares e alguns medicamentos fazem as fezes ficarem verdes também. Fezes escuras, né? Então, quando a gente tem essas fezes, a gente está falando de feridas no intestino, pode ter sangue aqui, tá? Um sangue pisado, digamos assim, e suplementação de ferro. Fezes avermelhadas, pode ser algum problema no final do trato digestório, então no caso na região anal, tá? Infecção, hemorroida, prisão de ventre, alimentação também. Fezes amarelas, tá? Então, no caso aqui meio amarronzadas, são fezes normais. E as fezes claras são problemas no fígado. Por isso que a gente sempre tem que olhar essas fezes para ver a coloração delas. E aqui, quando a gente fala do estado nutricional, né, é o estado de equilíbrio em que o nosso organismo se encontra. Agora que a gente falou de tudo isso, a gente pode falar aqui, quando a gente tem um estado nutricional em equilíbrio, significa que a gente não está a gente está ok, sem excesso ou sem a falta dos nutrientes. Quando a gente tem uma ingestão excessiva, excesso de peso, ou quando a gente tem uma ingestão deficiente, desnutrição, carência de micronutrientes, tá? Aqui a gente tem a balança, né? Então, a ingestão de nutrientes e a necessidade de nutrientes, a necessidade nutricional. E a necessidade nutricional, ela pode estar tanto ligada à manutenção corpórea e bem-estar, atividade física, como também à infecção, doença e estresse fisiológico, além do estresse psicológico também. E quando a gente está falando da ingestão, a gente está falando de doença também, do comportamento, de fatores econômicos, ambiente emocional, padrão cultural e a absorção desses nutrientes, certo? E aqui a gente tem isso que eu acabei de falar, né? Um estado de uma ingestão excessiva e de um estado de ingestão normal, tá? Mas, gente, não significa que essa pessoa aqui de 55 quilos, não significa que ela está saudável, tá? Muitas vezes ela tem um corpo dentro dos padrões, a gente vai falar disso na próxima aula, mas ela não está saudável, tá? Pode ser que não. Então, o peso corporal, né, estar saudável significa estar de acordo com todas as necessidades nutricionais. Então, era isso a aula de hoje. A gente retorna na próxima aula com o próximo conteúdo de nutrição. Tchau, pessoal. Bons estudos!